Olá, hoje eu quero começar o programa com um dos textos que eu considero assim um dos mais bonitos, mas ao mesmo tempo é um texto que traz muita controvérsia. Esse texto encontra-se em Mateus 17 e trata-se da transfiguração. O momento em que Jesus sobe ao monte junto com alguns dos seus discípulos e ali os discípulos percebem que o semblante de Jesus muda. E logo aparecem duas pessoas, Elias e Moisés. E agora os discípulos, Pedro chega e fala: Senhor, não seria bom que fizéssemos aqui barracas para que vocês pudessem descansar? E nesse momento, uma voz dos céus desce, os discípulos amedrontados, e a voz dizia o seguinte: este é o meu filho querido, que me muita alegria. Eles caem prostrados no chão, temendo aquele momento, e a hora que eles levantam, já não aparecem, já não se veem mais as duas pessoas que estavam com Jesus. Agora, essas interpretações que tem por aí, dizem que eram os espíritos de Elias e Moisés, dizem que eram fantasmas, mas olha, é muito estranho mesmo, porque ao prostrarem-se ao chão e levantarem, já não veem mais as duas pessoas que estavam com Jesus? Como entender esse texto? Você viu aí, professor, que eu comecei o programa falando de um texto bastante interessante, que é Mateus 17, onde conta ali da transfiguração de Jesus. Sim. E ali é um momento interessante, né? Porque Jesus muda o seu semblante começa a ficar iluminado, as suas roupas começam a ficar iluminadas, e aparecem duas pessoas ali, Elias e Moisés. E existem muitas dúvidas com relação a essa aparição, professor. Certo. Dizem que são fantasmas ali de Elias e já dizem, começam a fundamentar a questão do espiritismo, são espíritos, e ali se fundamentam a sua teologia. Mas se a gente analisar o texto, professor, realmente eles caem prostrados quando ouve a voz de Deus, e a hora que se levantam já não aparecem mais ali. Afinal de contas, eram ou não eram espíritos desses dois homens? Um que morreu e ressuscitou e foi para o céu, e o outro que foi transladado, ou seja, foi para o céu vivo, e agora aparecem ali com Jesus Cristo. Qual o sentido disso daí? E como que os discípulos também compreenderam isso, professor? Pois olha, essa pergunta é importante porque esse é um dos textos mais usados para defender a imortalidade da alma, sendo que, na verdade, o texto é um golpe contra essa doutrina. Por exemplo, irmãos nossos, queridos amigos espíritas, eles creem que aqui era o espírito de Elias, que estava aqui conversando com Jesus, e já muitos irmãos evangélicos protestantes dizem que era o espírito também de Moisés que estava aqui. Mas quando fazemos uma leitura do capítulo, e quando fazemos uma leitura de alguns versículos paralelos, percebemos que, apesar de muito sinceros, os nossos irmãos espíritas e outros irmãos evangélicos estão enganados em relação a esse texto. Por exemplo, no próprio capítulo percebemos que não se trata aqui de uma reunião espírita entre Jesus e os espíritos de Elias e Moisés.
Quando você lê o versículo 3, ou melhor, o versículo 4, Pedro nos dá um esclarecimento interessante, diz assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Perceba que Pedro se oferece para fazer 3 tendas, diríamos 3 barracas, para que aqueles 3 hóspedes, ou melhor, para que Jesus e 2 hóspedes ali ficassem. Se fossem meros fantasmas ou espíritos, não há necessidade de fazer tenda. Fazer uma tenda para um espírito passar a noite não tem cabimento. Então, Pedro, ao ver Jesus conversando com Moisés e Elias, Pedro compreendeu que Jesus conversava com 2 pessoas reais. O segundo aspecto, por exemplo, os irmãos espíritas dizem que aqui, muitos irmãos espíritas, não todos, é claro, dizem que aqui era o espírito de Elias que estava com Jesus. Porque aqui em Mateus, capítulo 17, verso 13, é dito assim: naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Mas, na verdade, essa interpretação espírita não tem qualquer fundamento bíblico. Por quê? Nós vamos aqui para o segundo livro de Reis, no capítulo 2, e obtemos uma revelação muito interessante. Segundo Reis, capítulo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei. E aqui é mencionado, é bom você ler todo o capítulo, que Elias realmente foi levado vivo para o céu. Então, o Elias que apareceu para Jesus não era um espírito de Elias, mas era o próprio Elias. Ou seja, essa questão de que Deus vai levar para o céu espíritos desencarnados, isso é uma questão antibíblica. Porque Elias, para ir para o céu, ele foi vivo. E claro, depois ele foi transformado para ter um corpo espiritual, habitando com Deus a eternidade toda. Já em relação a Moisés, sabemos, através ali de Deuteronômio, no capítulo 34 ali, que realmente Moisés morreu. Só que há um detalhe, não foi o espírito de Moisés quem apareceu para Jesus lá naquele monte. Você precisa ler Judas, capítulo 1, versículo 9, e você vai ver aqui uma revelação interessante. Como que Moisés, depois de morto, pôde aparecer e conversar com Cristo. Judas 1,9 diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. É claro que Miguel não estava aqui disputando um corpo morto com o diabo. É claro que a ressurreição de Moisés aqui estava envolvida. O diabo queria que Moisés permanecesse na morte como um direito seu por Moisés ter pecado. Mas Jesus, por sua graça, ele leva para o céu quem ele quer. E aqui percebemos que Moisés foi ressuscitado para que pudesse
aparecer para Jesus.
Moisés e Elias apareceram a Jesus, vivos, não mortos. E eles estavam ali conversando com Cristo sobre as próximas semanas que Cristo teria de enfrentar na cruz do Calvário. Com certeza, Deus utilizou esses dois grandes homens para animar Cristo a prosseguir na caminhada dele, no seu propósito de salvar a humanidade através do seu sacrifício na cruz do Calvário, como lemos em João 3,16. E por isso, longe de defender a imortalidade da alma, pelo contrário, Mateus 17 é um golpe contra essa doutrina, nos mostrando mais uma vez que a Bíblia tem uma visão integral do ser humano. Para o ser humano estar vivo, seja aqui ou seja no céu, tem que estar com o corpo, com a sua mente, com a sua espiritualidade, tudo em funcionamento perfeito. Afinal, Deus leva para o céu corpos glorificados e não espíritos desencarnados.
Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Não importa a sua denominação religiosa, não importa o seu credo, o que você quer saber sobre a Palavra de Deus, este livro que é universal, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que você não compreende muito bem, pergunta para a gente, ficar na mira, e vão ser respondidas de acordo com a Palavra de Deus. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia somente terá coragem de lhe responder.